Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. Na aula de hoje nós vamos falar sobre cor e luz. Você já parou para pensar como surgem as cores e qual a relação que a luz tem com a cor? Bom, primeiramente, luz é algo bom e se assimila a algo que nos deixa para cima, nos deixa iluminados. Aí, junta a ideia de cores, nós vamos ter uma gama, uma possibilidade enorme, infinita de produzir cores, misturar as cores e trazer alegria para a vida das pessoas. Olha que legal! Então, todo artista visual pode trabalhar com a possibilidade de misturar, juntar e desmitificar a ideia das cores e aí trazer um olhar diferenciado para as cores. Quando a gente brinca com as tintas, os lápis, enfim, as múltiplas possibilidades de criar cores, a gente pode ser que nós estejamos proporcionando em algum momento para um apreciador uma experiência jamais vivida. As cores também marcam tendências, as cores também marcam identidade. Por exemplo, Romero Brito. Quando a gente fala em Romero Brito, quais as cores que lhe vêm à cabeça? Quando a gente pensa em Cândido Portinari, quais cores lhe vêm à cabeça? Quando a gente pensa em... agora me fugiu o nome dele... me fugiu o nome dele, mas é o pintor do Noite Estrelada, o Van Gogh. Quando você pensa em Van Gogh, o que lhe vem à cabeça? Existem muitas possibilidades de pensar como usar as cores. E a luz, por exemplo, você já ouviu falar do impressionismo? Um movimento que surgiu, um movimento artístico que surge no final do século XIX, que ressignifica a arte. O impressionismo surge no momento em que a fotografia havia acabado de surgir. E o impressionismo ele vai quebrar uma barreira que até então a arte tinha estabelecido, ela estava presa, o artista estava preso na arte tradicional, reproduzir a realidade como ela era. E o impressionismo vem com as pinceladas rápidas, propondo uma nova forma de perceber a arte, as possibilidades de reprodução das imagens à nossa volta, e aí nós vamos ter o trabalho da luz como algo característico na pintura impressionista, possibilitando novas possibilidades de perceber o universo à nossa volta. Então há uma grande influência da luz e as cores na nossa história, no nosso cotidiano. Então, como objetivo, nós vamos compreender o que é luz e cor e analisar como elas se manifestam na ciência e na arte. Você já parou então para pensar como a luz afeta o seu cotidiano? Mas será que é importante a luz para mim? E quando eu estou falando de luz, o que é luz? Como surge a luz? E quais os tipos de luzes que existem à nossa volta? Será que a luz é só essa que o sol produz? Ou existem outros tipos de luzes? Então, olha, observe esta imagem, olha lá, ó, o sol nascendo, olha que linda esta imagem, gente, um céu meio alaranjado com um amarelo, olha a possibilidade de cor, essa mistura de tonalidades quando o sol nasce, olha que lindo essa experiência que ele proporciona. Você já viu o sol nascer, já teve a oportunidade de ver o nascer do sol ou o pôr do sol? Que lindo que o céu fica, já pensou em reproduzir esta imagem a partir do seu visual? Bom, luz. O que é luz? É um tipo de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Observe aqui o desenho abaixo para compreender como a luz chega em nossos olhos. Veja. A luz do sol que eu mostrei para vocês ainda há pouco é considerada luz natural, pois ela é produzida pela natureza a partir do nascer do sol. Aqui nós temos uma televisão que nos dá uma luz visível, a fonte é a TV, você tem as ondas, né, que a gente chama de crista, que em direção ao sol, em direção aos nossos olhos,
captamos e podemos ter essa experiência maravilhosa, visível, que é a luz da TV. Mas se a luz emitida pelo nascer do sol é uma luz natural, que luz seria essa que a TV nos proporciona? E detalhe, luz que produz imagem, que nos permite ver a reprodução da realidade através da TV. As fontes de luz, então, podem ser naturais ou artificiais. E aí já não fica muito difícil de dar a resposta à pergunta que eu acabei de fazer. A luz produzida pelo televisor é uma luz natural ou artificial? Obviamente que é uma luz artificial, porque ela é produzida através dos mecanismos da aparelhagem que é necessário para chegarmos ao resultado final, que é a televisão. O Sol, ele é uma fonte de luz primária, ele é uma fonte primária de luz natural, enquanto que as lâmpadas são fontes de luz artificiais. Então veja bem, as lâmpadas são artificiais, porque é uma luz produzida pela mão do homem. É necessário uma série de fatores para chegar à luz produzida na lâmpada, enquanto que o Sol produz essa luz maravilhosa naturalmente, todos os dias, sem a necessidade da interferência da mão do homem. Aqui eu trouxe para vocês mais um exemplo de luz natural e olha que belíssima imagem, é a reprodução de uma tempestade. Nós podemos observar, claro que tempestade não é algo bom, né? A tempestade não é algo bom, porque infelizmente ela causa danos naturais, mas ela é pertencente à natureza, ela é natural, então não tem o que fazer, as tempestades sempre existirão, mas olha a possibilidade, olha a visão que ela nos dá a partir do momento em que ela ocorre. Aqui nós temos raios e relâmpagos, provavelmente você já deve ter imaginado também os trovões, e aqui é o centro, o meio de uma cidade, né? É um centro urbano, veja que quando o raio se propaga, ele ilumina ao seu redor, nos possibilitando ter me fugiu a ideia, nos dando um clarão, nos permitindo ver rapidamente tudo muito claro quando a tempestade acontece no meio da noite. Aqui então eu trouxe para vocês o exemplo de uma luz artificial e olha aí a lâmpada produzindo uma luz artificial e esta lâmpada ela produz uma luz meio amarelada, é um tipo de lâmpada não muito usado hoje em dia, porque ela proporciona um gasto maior de energia elétrica, enquanto que as lâmpadas produzidas hoje, as lâmpadas de LED, ela nos proporciona uma economia maior de luz e preciso o professor se preocupar com o gasto ou não de energia elétrica? Que diferença faz? Toda. A luz produzida pela lâmpada de LED, ela ajuda a proteger o meio ambiente. Porque quanto mais gasto de energia, mais consumo de água que é necessário para a produção de energia elétrica. Ou seja, nós precisamos preservar a natureza e hoje nós temos uma série de setores que se preocupam com a sustentabilidade, ou seja, o futuro das gerações que estão por vir. Eu vou pedir agora, na nossa primeira atividade, que você escreva o que você entendeu sobre o que é a luz. Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu esboçar aí a ideia do que você entendeu do que é luz? Como sugestão, vou dizer que luz é um tipo de energia que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Você sabia que a luz está diretamente ligada à cor? Para vermos qualquer cor, é necessário termos um mínimo de luz no ambiente. Portanto, para apreciarmos as cores de uma pintura, de um desenho ou de um filme, precisamos de luz. Logo, a cor é a incidência da luz. Olha que legal isso daí, gente. As cores são divididas em cor-luz e cor-pigmento. Vamos aprender um pouco sobre a cor-luz. A cor-luz ou cor-energia é toda cor formada pela emissão direta da luz. Aquela cor em que a luz incide diretamente é uma cor-luz. Temos, por exemplo, as cores emitidas pelas lâmpadas branca ou amarela, pelas lanternas, pelos canhões de luz, usados em shows e no teatro, pelas cores emitidas pelas telas dos televisores e dos celulares. Aqui nós temos a ideia da cor-luz, ou seja, aquela que é emitida pela emissão direta da luz. E aqui eu trouxe para vocês um televisor emitindo a cor-luz, ok? Por causa da emissão direta da luz. Mais um exemplo de cor-luz, o aparelho celular que nós utilizamos também reflete luz, tá? E a cor está relacionada à emissão direta da luz. A gente só consegue visualizar as cores por causa da relação que a luz se estabelece, né, nos aparelhos. Mais um exemplo, um notebook de cor-luz, emissão direta da luz. São aparelhos que emitem luz. No grupo cor-luz, as cores primárias são vermelho, verde e azul. É o sistema RGB, Red, Green e Blue. A combinação destas três cores gera o branco e a ausência da cor gera da cor luz o preto. Olha que legal. Você sabe o que é o branco? O branco são todas as cores reunidas. E a combinação dessas cores, no caso da cor luz, vermelho, verde e azul, gera o branco. E a ausência delas na emissão da cor luz vai gerar o preto. Observe então a instalação criada por Luiz Erbini. Ele trabalha com luzes coloridas, olha que linda essa imagem e as sensações que elas trazem. Entre nessa obra e participe dela, procure por ela. É uma instalação de Luiz Erbini para a 29ª Bienal de São Paulo, realizada em 2010. Dê uma olhada na internet mais sobre ela. Aqui eu lhe pergunto, o que você percebe na imagem? Será que podemos entrar, mergulhar em luzes e fazer parte da obra também? Quando você olha essa imagem, do que você se lembra? Além de proporcionar uma experiência visual diferente, nós temos algo que pode... nós temos umas imagens aqui, estes arcos, círculos, podem nos remeter à ideia dos Jogos Olímpicos. Então, olha só, a gente pode brincar aqui com a nossa memória, ok? Mas, ao mesmo tempo, também com a nossa percepção sensorial, despertar novas sensações a partir desta experiência de jogo de luzes. Mas isso vai muito da tua experiência estética, ou seja, da tua percepção de mundo, das possibilidades que você tem de apreciar uma obra como essa. Vamos então agora a mais uma atividade? A partir dos conteúdos estudados, escreva o que você aprendeu sobre luz e cor. Sobre a luz e cor-luz. Eu já volto.
E aí, galera, conseguiu escrever o que você aprendeu sobre a luz e a cor luz? Eu te faço um convite, você viu a instalação ali agora há pouco do jogo de luzes. Eu te faço um convite para que você explore a possibilidade de trabalhar com a cor luz, de trabalhar com esse jogo de luzes que muitas vezes você pode ser criativo e utilizar aparelhos que você tem em sua casa, o seu celular, seu notebook, sua TV, pensar em estabelecer relações do jogo de luzes e aí pensar, será que a cor pigmento ela pode se relacionar com a cor luz? Quem sabe pensar uma instalação artística a partir desse levantamento de questão. E o que seria cor pigmento? A cor pigmento, vou deixar aqui você pesquise. Lembre que eu falei que existe a cor pigmento e a cor luz. E eu falei bastante aqui para vocês sobre a cor luz, trouxe alguns exemplos do que é a cor luz e como elas se estabelecem. Agora fica o convite para que você pesquise um pouco sobre cor luz. Nessa aula nós vimos o que é luz e cor e como elas se manifestam na ciência e na arte. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve.